Fala, tropa! Já pediu a forneria original? Não! Os melhores recheios e as pizzas mais recheadas você encontra aqui. Link na descrição. Vral! Já tava conversando aqui fora do ar, Bap. Eu acho que pra quem acompanhou de perto o processo, galera que não sabe, eu fui setorista do Flamengo nesse período que eu falei de transição ali na época da gestão da Patrícia pra gestão do Eduardo Bandeira de Mello. Mas a história começa muito atrás e você é um dos responsáveis pelo início dessa reformulação e por essas pessoas entrarem no Flamengo. Queria que você falasse sobre a origem da Chapa Azul, como é que foi esse movimento. E pra você, um cara de mercado, um cara que já tinha um nome estabelecido, uma vida estabelecida, falar assim, não, vou entrar nesse caldeirão aí que é a política do Flamengo. Como é que foi? Bom, em 2009, eu participei de um processo de avaliação profissional, coisa de americano. A empresa que eu trabalhava era empresa de americanos. E, no final das contas, a conclusão foi de que, para executivos com o meu perfil, você podia chegar em um determinado momento da sua carreira, que você se aposentar e você não tinha um propósito na vida. Então, eles diziam, você tem que achar alegria na sua vida, você tem que achar alguma coisa que você... né, enquanto você viver, você tem a paixão para se envolver, para além do que você faz aqui. E a resposta era clara, era Flamengo. E naquela época, a gente tinha uma situação delicada. Naquele ano, especificamente 2009, a gente não estava tão bem no Brasileiro ainda. A virada do primeiro para o segundo turno, a gente estava ali, acho que 11º lugar, se não me engano, era alguma coisa desse sentido. E então eu comprei um título, busquei um estatuto para ler e depois entendi que tinha uma possibilidade de, com o advento da eleição de 2009, de me envolver com o clube. Então, participei desse processo e ali eu conheci algumas pessoas que são absolutamente queridas e que fizeram parte desse processo. Muita gente acha que começou em 2012. Não começou em 2012. Começou perto da eleição de 2009. Ali eu conheci apenas tão somente Rodrigo Toste, Valim, Cláudio Prakovnik, PC, Gustavo, que já era amigo de longa data. Oliveira. Então aquilo era um embrião desse processo. Participamos da eleição. Durante esse processo, conhecemos algumas outras pessoas, que era a candidatura do Areias, né? Do Areias. Chapa branca, né? Chapa branca. Conhecemos o PC, que eu já citei. Então você tinha Humberto Mota, que estava no grupo. Enfim, ali foi um primeiro contato. Quando o Areias retira a candidatura dele na ocasião, no pleito que foi vencido pela Patrícia, eu tinha um grande amigo de infância chamado Alexandre Furtado, que era muito ligado à Patrícia. Ele já estava em política de clube, eu não estava. Eu tinha comprado o título há um mês, quando comecei a participar da eleição. Então, participei muito mais. Aquela história, pato novo não dá mergulho fundo, né? Ali, né? Para entender como é que era. Observando. Mas ali começou o processo. E aí, quando chegou em 2011, o ano começa bem esportivamente para a gente. Para quem se lembra aí, né? Flamengo vinha bem, vinha invicto o ano inteiro, até que perdeu uma partida para o Ceará, eu acho que no Engenhão. E a partir dali, surgiu a possibilidade da gente contribuir para o clube, né? Com o basquete, que era um projeto, a NBB estava se firmando no Brasil. A gente foi até um pouquinho antes, o basquete foi em 10. E depois veio a história dos tijolinhos, né? Que a gente fez o patrocínio do basquete, o basquete ganhou tudo. Isso. Né? Depois eu me equivoquei, o Alexandre Vrobel, que era o vice-presidente de patrimônio, disse, tem um projeto de tijolinhos e tal. Eu entendi mal como é que era o processo, e era para comprar uma unidade de tijolinho. Eu entendi que era lote. Então, comprei um número enorme de tijolinhos, então a parede no CT... A parede BAP. Aí as pessoas falam, o cara é tão megalômano que ele quer comprar uma parede inteira. Não foi por isso. Tu achou que era um lote de tijolo? Eu me equivoquei. Comprei vários tijolinhos, enfim, e depois vira história, né? Aí cada um desenvolve a narrativa que quer. E depois teve o caso da contratação do Zico, né? Para diretor técnico do Flamengo. Na época a gente estava lançando um produto popular, que era o Sky pré-pago, e você tinha que ter um casal que tivesse absolutamente rejeição zero.
na mídia. A gente escolheu Hebe Camargo, porque entrava em todos os lares brasileiros há muitos anos e era uma pessoa absolutamente querida, né? E mora nos nossos corações até hoje, onde quer que ela esteja. Um ícone, né? E se buscava um personagem positivo, um personagem masculino. E a tendência na época era pelo Pelé. Surgiu a possibilidade do Zico, a gente fez um negócio com o Zico e o Zico começou a trabalhar. Então, assim, o meu envolvimento com o Flamengo começou em apoio à gestão que estava lá, independentemente de qual fosse a gestão. E ao longo desse contato com o clube, ficou claro que havia uma oportunidade enorme para o Flamengo se o Flamengo enveredasse por um caminho da profissionalização. Até porque, se não fosse isso, olhando para trás, em videotape todo mundo é gênio, né? Mas sem profissionalização, hoje não tem solução. Você não consegue fazer nada se você não for profissional. Ah, eu tenho talento, eu levo jeito, é um hobby. Você tem que ter profissionalismo, né? E, então, esse foi o fio condutor, profissionalismo, e tinha uma indignação latente na torcida toda em relação à performance, né, do Flamengo, né? Quantidade de rubro-negros que aprenderam mais matemática, fazendo cálculo na maquininha para não cair. Para não cair, né? Era uma maluquice, né? Então, a gente entendia que o potencial da marca era enorme, que tinha espaço para crescer e que faltava quem, de alguma maneira, abraçasse essa causa. E aí a conversa com todos esses caras era, você vai estar com 70 anos de idade e, de repente, teu filho, teu neto não vão ser rubro-negros. E era uma choradeira generalizada, então os caras diziam, pô, então tenho que descer da arquibancada, né, metaforicamente, entrar em campo. Alguns ajudando com dinheiro, outros com tempo, outros com relacionamento, indicando A e B, e alguns malucos com isso tudo, né? Como era, o seu caso. Era o meu caso. Mas o que é combinado não é caro, né? Então, esse bloco pró-profissionalização, tem muita gente boa que ajudou e que o torcedor médio rubro-negro não sabe o nome deles. Não. Muitos deles estavam na foto lá do Cinema Leblon, naquele lançamento. E a animação era enorme, o programa era fantástico, a gente tinha um detalhe, né? A gente entendia que o candidato da gente podia ter um problema, não seria jurídico, mas um problema de natureza estatutária. Vida associativa, né? Que era um problema delicado, que era a vida associativa contínua de 3 anos, né? E como houve uma anistia ampla, geral e restrita no ano anterior, nós entendíamos que se a anistia é ampla, geral e restrita, né, também deveria valer para quem é candidato. Amém. Se vai valer para você que vai votar, deveria valer para um candidato também. Não houve. Seria o Valim. Seria o Valim, com o Landim de vice. E os dois foram gongados pelo Conselho de Administração, que à época era presidido pelo Maurício Gomes de Matos. E tínhamos que ter um outro candidato. E a chapa recebeu 24 horas apenas para apresentar um novo candidato. Quase como uma estratégia para, Eu não sei se era exatamente isso, mas o fato é o seguinte, como nós éramos absolutamente paranoicos, né, planejados e, portanto, muito profissionais, a gente tinha as certidões de alguns nomes. Não vou citar quais são os nomes, porque se a gente citar os nomes, você ganha um amigo e perde 3, né? Mas havia. Sim, já ligo do lado. Havia. Né? E um deles era um amigo de 22 anos de trabalho do Valim, que estava se aposentando naquele ano, no BNDES, que era o Eduardo, e que ele apresentou para mim uma semana antes das eleições. Das eleições, não. Desse processo, né, da chapa. Tem que de inscrição confirmar, da chapa. homologar a chapa. Então, ali foi mais ou menos aquele esquema. A Suderge informa, sai Valim, entra Eduardo. Mas a campanha era do grupo, a campanha sempre foi do grupo, do profissionalismo, então a gente entendia que nada seria mudado. E foram feitos alguns acordos com o Eduardo ali, naquele momento, como é que ia funcionar. O regime é presidencialista, mas tem 6 ou 7 pessoas aqui que vão tomar as decisões mais importantes, que era o que à época se chamava internamente de núcleo duro, Blue Top, que a cor da campanha era azul. E ganhamos a eleição, e foi um mega sucesso do ponto de vista de reestruturação os 2 primeiros anos, né? Onde a gente consegue, em 100 dias, botar mais de 100 milhões de reais no clube, que ajudaram... 100 dias. 100 dias... A gente conseguiu finalizar o contrato da Adidas, a gente conseguiu trazer a Peugeot, né? A gente conseguiu a Caixa, que disse que um desses caras, que eu não citei aqui o nome, que ninguém sabe quem é,
fez a ponte com a Caixa Econômica, porque o Flamengo não tinha credibilidade. Tinha que arrumar certidões negativas. Não, tinha que ter certidões negativas, mas é assim, você não era recebido. Então, você tem que chegar, você tem que ter a chance de chegar na frente de alguém e o cara falar, fala que eu te escuto. Uhum. Um cara muito amigo chamado Rubem Nosta fez essa ponte com o Herê, da época, que era presidente da Caixa Econômica, e disse, olha, os caras são sérios. E ele falou, olha, se esses caras não fizerem o que eles estão dizendo, é ruim para o futebol como um todo. Você não perde nada, porque hoje o futebol não é estruturado no Brasil. O que vocês perdem dando uma chance para esses caras? E era um argumento bom, 1 horinha de reunião. Foi feito, o cara atendeu a gente super bem. Disse que teria interesse em patrocinar o time do Flamengo, como à época eles patrocinaram alguns clubes brasileiros, mas ele falou, você tem que ter as certidões. Com o dinheiro da Adidas, com o dinheiro que veio da Peugeot, a Adidas houve uma antecipação, se não me engano, de 68 milhões à época, mais os 9 da Peugeot 77. Com isso, a gente repactuou as dívidas trabalhistas e desobstruímos todas as penhoras que haviam à época. Então, é mais ou menos como você está com as artérias todas entupidas. Você vai lá, faz um regime, depois bota alguns estentes e o fluxo de sangue continua normal. Então, o Flamengo começou a respirar, né? Estava na UTI, saiu da UTI, foi para o quarto e depois de 100 dias voltou para casa, inspirando cuidados, mas já nos trilhos, né? Fala, Charludo! Gostou desse corte que você acabou de assistir? Se inscreve no canal aí, dá essa moral pro Charla aí. Vral!